Louvado seja Deus. Olá, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui de volta para deixar aquele recado de Deus para você, tá? Para deixar a palavra do nosso Senhor Jesus, tá? Se você já é inscrito nesse canal, eu sempre peço, né? Deixe lá o seu joinha, tá? Se você ainda não é, se inscreva, tá? E também deixe o seu joinha. Tanto que você que não é, como você que vai ser, peço para você o seu compartilhamento, tá? Para fazer cumprir Marcos 16:15, é o objetivo desse canal. Enquanto Deus me der a oportunidade, eu vou continuar fazendo esse trabalho evangelístico. E conto com a tua ajuda, tá certo? Não pule etapas, é a nossa mensagem de hoje. Sabe, meu amigo e minha amiga, a pior coisa que um ser humano pode ter na vida é a impaciência e querer chegar ao seu alvo precocemente. É a pior coisa que o ser humano pode almejar. Por quê? Porque uma pessoa que chega ao seu objetivo precocemente, o que vai acontecer? Ela vai chegar lá sem estrutura alguma. É como uma casa, né? Quem é pedreiro, eu sou filho de pedreiro. Meu finado pai era um pedreiro e eu poucas vezes ajudei ele, né, na construção, na obra. Inclusive até a casa que hoje eu moro, eu que ajudei ele a levantar. Então a gente sabe que uma casa, para ela estar estruturada, para ela estar firme, o alicerce ele tem que ser feito, né? Ele tem que ser construído. E eu acompanhei de perto, eu vi que era um processo. O alicerce tem que cavar bem fundo, depois tem que concretar, fazer a coluna, a amarração, né? Não sei se eu estou certo no que eu estou falando, você que me assiste aí é pedreiro, você possa me corrigir, tá? Porque faz muitos anos que eu ajudei meu pai. Meu pai hoje já não é mais vivo. Mas a casa, ela começa do alicerce, né? Lá embaixo, aquela cavação. Depois tem que jogar um concreto, tem que socar, né? Tem que fazer uma ferragem boa, para depois as paredes ser levantadas. Por quê? Porque senão aquela casa, obviamente, ela vai cair. É gostoso quando a gente vê uma casa assim, já pronta, pintada, com piso. É ou não é? Mas a gente não sabe que debaixo daquele piso existe aterramento, teve que aterrar, teve que fazer diversos processos. Aquela casa está pintada, primeiro teve que fazer a parede rústica de bloco, depois chapiscar, né? Aí veio o reboque, depois a massa corrida e a pintura, né? Eu acho que é massa corrida mesmo que chama, né? Então, tudo tem um processo, tudo tem etapas para a gente chegar onde a gente quer, né? Quando a gente nasce, a gente sabe que a gente nasce pequeno. A gente nasce sem cabelo, sem dente, né? É ou não é? A gente vai aprendendo a falar mamãe, falar papai, é ou não é? Vai aprender a andar, vai levar uns tombos, daqui a pouco os dentes vão começar a nascer, a gente começa a mamar no peito, né? Daqui a pouco a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e por aí vai.
Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo até fala isso, sobre essa etapa, né? 1 Coríntios 13, 11, ele diz assim, quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11, tá? Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino. Agora, eu me tornei um adulto, deixei a fase de menino e me tornei um adulto. É assim, Quando a gente é criança, a gente quer brincar como criança, a gente quer agir como criança. E, obviamente, quando a gente se torna adulto, a gente vai deixar essas coisas de criança de lado. São etapas. Uma mãe, para ter um filho, leva 9 meses. E se nascer prematuramente, pode, às vezes, nem sobreviver, porque nasceu fora do tempo determinado. Então, a gente entende que tudo existe etapas. Jesus, quando esteve entre nós, é uma coisa que eu falei numa reunião que eu fiz, num culto que eu fiz, que Jesus, sendo filho legítimo de Deus, ele não precisava ter passado pelo que ele passou. Ele não precisava ter passado pelo processo que ele passou. Jesus é o filho legítimo do nosso Deus Pai. Mas você vê, Jesus, ele nasceu de uma mulher, foi criado como uma criança, passou pela fase de criança. Primeiramente, ele passou pela fase de bebê, Você possa ignorar todo o barulho no fundo, tá? Por favor, porque esse horário para gravar vídeo é uma luta, Olha só. Então, ignora aí, por favor. Ignora o barulho no fundo, tá? Então, Jesus, ele teve que passar por todo o processo. Obviamente, primeiro ele passou pela fase de criança, foi um bebê, cresceu como uma criança. Você pode ver lá em Marcos capítulo 2, verso 52, Lucas 2, 52, a Bíblia conta sobre a infância de Jesus. Poucas coisas que a Bíblia fala da infância de Cristo, mas está lá, a Bíblia diz em Marcos 2, verso 52, que Jesus ia crescendo em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Mas Jesus aqui ainda era uma criança, tinha 12 anos. Ou seja, ele passou por todo o processo. O José, o seu pai, vamos assim dizer, emprestado aqui na terra, o seu pai provisório aqui na terra, O José faleceu. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ele, por ser o filho primogênito mais velho, deve ter assumido a carpintaria do pai, até completar os seus 30 anos, que foi aonde que Jesus ele começou o seu ministério, E quando Jesus completou os 30 anos, o ministério dele não estava pronto, não. Jesus já estava lá com os 12 discípulos, estava tudo pronto, não. Quando Jesus completou 30 anos, ele teve que se batizar nas águas. O João até falou, Senhor, o João Batista, Falou assim, Senhor, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor não pode, eu não sou digno de batizar o Senhor. O Senhor que tem que ser, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. O João falando para Jesus. E Jesus virou para o João e falou, não, João, vamos deixar que as Escrituras se cumpram. Ou seja, Jesus foi batizado. Depois de ser batizado, ele teve que passar pelo deserto. A gente sabia, meu amigo e minha amiga, que Jesus iria vencer o diabo ali no deserto. Mas mesmo assim, Jesus passou pelo deserto. E logo que Jesus passou pelo deserto, ele começou o seu ministério de baixo. Foi escolhendo discípulo por discípulo.
Então foi etapas, até Jesus concluir o seu ministério aqui na terra, que foi aos 33 anos, que foi onde ele foi crucificado. Ele não pulou etapas, né? Então, a pessoa que ela cresce precocemente, ela cresce uma pessoa sem estrutura, né? Ela cresce sem a palavra certa é essa mesmo. Ela cresce sem estrutura. Ela não vai suportar os momentos difíceis, ela não vai suportar as lutas. Você pode observar, uma pessoa que é dado o poder para ela sem preparação, ela não dá conta. O próprio rei Saul mesmo, ele foi um rei precoce. Porque na época Deus não queria um rei para o povo. Mas Deus permitiu que o Saul se tornasse rei para mostrar a bobeira que o povo estava fazendo. A besteira que o povo estava fazendo. Então Deus escolheu o Saul. Mas Deus sabia que Saul ia fazer besteira. Porque o Saul foi um rei precoce. Diferente do Davi, que ele não chegou ao trono logo de cara. Davi passou por muitas coisas. Primeiramente foi um pastor de ovelhas, que foi ungido a rei, né? Mas quando ele foi ungido a rei, ele não tomou o trono logo de cara, não. Davi foi ungido a rei, ainda continuou sendo um pastor de ovelhas. Depois veio a oportunidade de matar um gigante, né? Depois veio a oportunidade de se tornar o escudeiro do rei, né? Aí Davi, antes de reinar sobre Israel, ele reinou em Hebrom. Aí depois da morte de Saul, ele se tornou o rei de Israel. Então foi o processo. Não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro. Ou seja, Davi não pulou etapas. Então, meu amigo e minha amiga, se tem uma coisa que você não pode fazer é pular etapas. Você tem que lutar pelo seu alvo. Sua visão tem que estar lá na frente, mas você tem que entender que para você chegar no degrau lá em cima, o primeiro tem que ser subido. Para um grande médico chegar a ser grande médico, primeiro ele vai ter que fazer estágio. Depois de ter se formado numa boa faculdade, aí ele vai fazer estágio, às vezes vai trabalhar num postinho de saúde. Então, e outras profissões mais, né? Então, até mesmo no ministério, foi o que eu acabei de falar. Eu falei de Davi, eu falei do próprio Cristo, que não pular etapas. Então, não pule etapas. Não seja uma pessoa afobada. Espere o tempo determinado para as coisas acontecer. Claro que você não vai cruzar os braços e... Não, você vai continuar fazendo a tua parte. Lutando pelo seu alvo, mas sem pular etapas. Sem atropelar as coisas. Quantas pessoas que sofrem em relacionamentos, a moça mal conhece o rapaz, já quer casar, já quer levar ele para casa, não. Vem o namoro. Crente, no caso o crente, o cristão, primeiro vem a oração. Depois vem o namoro, noivado e um futuro casamento. Então tudo tem etapas. Tudo tem etapa, tudo tem começo, meio e fim. A nossa vida é assim. Nós nascemos criança, né? Nos tornamos adolescente, nos tornamos adulto, depois envelhecemos e futuramente, como todo mundo, nós vamos voltar para o pó, como diz a Bíblia, que é a morte que todo mundo enfrenta. Então tudo é processo, você não pode pular etapa de nada, tá certo? Então, em Provérbios, para a gente aqui finalizar, eu li em 3 versões
Eu li na NVI, na NVT, Nova Versão Transformadora, e na Almeida, né? Que a Bíblia diz em Provérbios 21:5, que a pessoa que planeja bem, ela prospera. Na linguagem NVT, que é a Nova Versão Transformadora, diz que aquele que se apressa e toma atalho, acaba na miséria, ou seja, é pegar o caminho mais fácil. Na NVI fala sobre ser apressado, na Almeida também, né? Só na NVT que muda um pouquinho. Mas nas três versões a Bíblia fala isso. É lógico que vai falar, né? Os mesmos significados. Então, Provérbios 21:5 fala isso. Que quem planeja bem, prospera. Tudo dá certo. Agora, aquele que se apressa, aquele que é apressado, aquele que toma atalho, aquele que vai pelo caminho mais fácil, obviamente só vai ter dissolução na vida. Só vai ter prejuízo na vida. Só vai ter sofrimento que não precisa ter na vida. Tá bom? Fique aí com essa mensagem. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, Ele me permitir.